Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui na Estação Elevatória de Coimbra, uma casa das águas de Coimbra que está a ser transformada em biblioteca. E hoje em dia o tema da nossa sessão, da nossa conversa, é precisamente esse processo de transformação. O edifício onde estamos, de onde em tempos se tirava água para a cidade, é antigo, tem mais de 100 anos. Diz aqui este livro das Águas de Coimbra, escrito pelo nosso colega Zé Mendes, História da Água de Coimbra, que é de 1922. Embora antes, já neste sítio, desde o século XIX, se recolhesse água da cidade, mas o edifício é mais que centenário. E depois este edifício teve uma ampliação em 2007 para a construção do chamado Museu da Água, e que entretanto terminou, e dois arquitetos que fizeram o edifício adjacente, que foram Alberto Lage, português, Paolo Monzio, italiana, que eram, na altura, pelo menos eram jovens arquitetos. Foi um prémio, foi digamos, um concurso limitado a jovens arquitetos. Portanto, temos um edifício quase centenário e tem outro que é de 2007. E é este conjunto de dois edifícios que agora foi adaptado pelo João Mendes Ribeiro, que temos o gosto de receber aqui hoje. Eu não vou perder muito tempo a encher o currículo. Ele é que enche o currículo dele, de modo que não vou encher o tempo a falar do currículo dele. Tem várias obras aqui em Coimbra, várias são conhecidas, desde, sei lá, a Casa da Escrita, a Casa das Caldeiras, o Centro de Artes Visuais, enfim, etc. E esta vai ser mais uma, mas ele tem obras noutros lados. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Museu de Arte Contemporânea na Ribeira Grande, em São Miguel, e agora está a trabalhar, se não me falha, no Teatro Nacional de São Carlos. E, portanto, há vários livros, quer dele, quer sobre ele. É também um especialista em arquitetura de palco e tem colaborado, por exemplo, com o Teatro Nacional de Dona Maria, que também está em obras, suponho que não serão dele, essas são. Essas não são. E, portanto, obrigado, João, por teres vindo e, acima de tudo, obrigado por este projeto, que é um projeto que está quase terminado e que vai ser melhor explicado hoje. Mas para introduzir o tema digamos, da arquitetura deste edifício e para conduzir a conversa, melhor do que eu, com o João Mendes Ribeiro, é um colega dele do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, um bocadinho mais novo, Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, um bocadinho mais novo, e que, tal como ele, é de Coimbra, são os dois de Coimbra, certo? Sim. E tal como ele, também é doutorado aqui na Faculdade de Arquitetura. O Rui Lobo já tem colaborado com esta casa, demos que vos tem acompanhado a nossa atividade, que ainda antes da obra realizou uma exposição sobre projetos de arquitetura feitos por estudantes de um outro deles para o Planalto Superior da Serra da Estrela do Sul. Também a presença de alguns pessoas da direção do Departamento de Arquitetura. Queremos manter essa proximidade, queremos manter... Vamos lá ver, que isto também seja uma casa da ciência e das artes, e a arquitetura está precisamente na charneira entre ciência e arte, e, portanto, não é de certeza a última exposição de arquitetura que veremos, e em particular estamos muito interessados em divulgar também aqui outras obras do arquiteto João Mendes Ribeiro. Então, sem mais, o Lobo também tem vários livros, por exemplo, sobre o património aqui de Coimbra, os colégios de Jesus. É o grande especialista nos colégios de Jesus, nos colégios da Sofia, no Colégio do Espírito Santo, os jesuítas em Évora, tem livros também sobre isso. Todos esses livros eu tenho e hão de vir aqui para esta biblioteca. E, portanto, estão a aguardar vez para entrarem aqui. Poderão aqui ser consultados, alguns deles com dedicatória dele, e, portanto, eu prezo muito a colaboração que desde há muito tenho com o Rui. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, há muitos anos, fizemos uma exposição, ele fez ele, mas eu encorajei e admirei, sobre arquiteturas de bibliotecas. Curiosamente, com a instalação montada
o João. O João está em tudo. O João está em tudo. Por exemplo, uma instalação que aproveitamos. Esqueci-me de referir um pormenor. É que quando houve a instalação aqui do Museu da Água, ele foi em boa parte, responsável por alguma arquitetura de interiores, incluindo, suponho, esta suspensão aqui do sistema de projeção, foi tudo imaginado por ele. Portanto, ele conhece bem a casa e ninguém melhor que ele poderia dar esta nova vida a esta, vamos chamar a velha casa, não havendo nada de projetivo do velho. É uma casa que, qualquer que seja a idade que tenha, nós vamos procurar com que seja sempre nova. Rui. Então, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu começo por agradecer, obviamente, ao Sr. Carlos Filhais e às Águas de Coimbra, no fundo, esta iniciativa e, no fundo, terem confiado na minha pessoa para conduzir esta sessão hoje. Agradeço, obviamente, ao João Mendes Ribeiro, colega de longa data, de quem eu fui aluno. Pois, eu disse que havia uma diferença de idades, não é? É uma pequena diferença. 10 anos. Mais ou menos isso. Mas, no fundo... Exatamente 10 anos. Fui aluno do João Mendes Ribeiro e alguns colegas que estão aqui, o Luís Miguel, a Teresa, fomos alunos do João Mendes Ribeiro logo no primeiro ano do curso, em 88, 89, no segundo semestre. Então, Por acaso nunca dei aulas nesse curso, mas tinha lá uma colega que era Margarida. Sim, que foi nossa diretora. Foi. Muito certo. Tiveram uma física à frente do departamento. Daí o sucesso. Está explicado. Do departamento. Pronto. No fundo, eu fiquei de fazer uma pequena apresentação do João, mas mas eu comprimi muito, desenvolve. Não, eu também não quero, mas de facto o João é licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, não é? Mas em 88 começou por ser assistente convidado no DARC, depois voltou pouco depois e fez carreira como assistente, fez as provas de aptidão pedagógica, depois realizou o doutoramento em 2009, sob a orientação do professor Mário Kruger, intitulado Arquitetura e Espaço Cénico com Percurso Biográfico. No fundo era um doutoramento precisamente muito centrado no trabalho que o João tinha feito. Do teatro e de cenografia. E penso que desde 2018, esta data é que eu não consegui conferir, que é professor associado, mais ou menos por aí, não é? Mais por ou aí. Menos. Sim, que é professor associado do departamento. Ele tem uma lista enorme de prémios, eu vou só dizer algumas, não é? Além do prémio Cecil de Arquitetura, que é um prémio muito importante, que foi precisamente em 2020 com o arquipélago dos Açores, que foi feito em parceria com a Cristina Guedes e com o Francisco Vieira de Campos. Recebeu o RIBA, que é o Royal Institute of British Architects Award for International Excellence em 2016. E, entre outros prémios, eu não vou referir todos, recebeu também nessa faceta de projetista de cenários de cenografias, recebeu o Gold Medal for Best Stage Design da Quadrienal de Praga em 2007. Nesse mesmo ano recebeu também o prémio AICA, Associação Internacional dos Críticos de Artes, um prémio de carreira, e em 2006 o Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Isso acho que também tem. E há um embarcador do prémio Diogo Castilho, não é? Recebeu o prémio Diogo Castilho em 2003, 2007, 2011, 2017 e 2021, não é? Que é o prémio... Sabem que este prémio Diogo Castilho, que é um colega, não é? Um colega arquiteto. Antigo, Diogo Castilho é um colega antigo. Exato. No fundo, eu nesta apresentação quero sublinhar a atividade do João Mendes Ribeiro no campo específico da reabilitação, não é? Que tema que nos traz aqui hoje, vamos fazer, no fundo, é uma reabilitação muito particular, como foi referido, porque é uma reabilitação de uma estrutura industrial que já tinha sido reabilitada pelos colegas que referiu, o Alberto Lage e a Paula Monzi. Portanto, nesse aspecto é uma intervenção muito particular. A meu ver, o João é nos últimos anos o mais destacado arquiteto português em termos de reabilitação. É uma opinião, mas que é facilmente verificável, e no campo particular da reabilitação do património arquitetónico, com intervenções recentes e marcantes, como falou já em algumas, o CAV, o Centro de Artes Visuais, não é? Que foi talvez a primeira grande reabilitação que fizeste, a Casa das Caldeiras, a Casa da Escrita, o Laboratório Químico do Museu da Ciência, esqueci-me dessa. O Ateliê do Corpo. Mas esqueci-me porque é uma obra de muita gente se tem esquecido. Sim. E qualquer dia temos de lembrar. Exato.
E colaboramos, aliás, nesse Sim, projeto. sim, sim. A estufa do Jardim Botânico, o Mosteiro de Lourvão, a herdade da Torre Palma em Monforte, o Arquipélago, que é no fundo uma reabilitação e que é uma unidade industrial antiga, a Casa de São Roque no Porto, mais recentemente, também recebeste um prémio João de Almada. As termas romanas de São Pedro do Sul, portanto são umas termas, é uma intervenção quase arqueológica, não é? De grande. O Paço de Orém, que também é uma obra fundamental da arquitetura portuguesa do século XV, foi reabilitada pelo João, e está a decorrer agora precisamente a obra no Teatro Nacional de São Carlos e também no Convento de Cristo, no fundo. Portanto, ele é o grande reabilitador. Neste momento, sim. Reabilita. O circuito turístico e de acessibilidade do Convento de Cristo é o João que está a fazer o projeto. Eu acho que o Convento de Cristo é uma obra fundamental da arquitetura portuguesa, além, portanto, das camadas todas de arquitetos que já esteve, conhecidos, não é? Desde o Diogo, mais antigos, o Diogo da Ruda, o João de Castilho, o Torralva, e agora vai ter o João Mendes Ribeiro. E eu acho muito bem. Sublinho 3 traços característicos do João Mendes Ribeiro como arquiteto. O uso sistemático do desenho à mão livre, como método de investigação e de ensaio de soluções arquitetónicas. O João desenha maravilhosamente, como sabem, portanto esse é um aspecto fundamental da obra dele. Destaca o rigor colocado nos desenhos de projetos de execução, o gosto pelo detalhe, permite um grande controle da obra. Decorre também do grande conhecimento que o João Mendes Ribeiro tem das técnicas construtivas e dos materiais, e no caso da reabilitação, do conhecimento das técnicas construtivas e dos materiais tradicionais. Sublinho finalmente a cultura cosmopolita do João, decorrente do seu contacto continuado com outras artes, desde logo com o teatro e outras artes performativas, com a artesania e o design, com a obra de colegas arquitetos em Portugal e lá fora. E também o seu grande conhecimento da história dos edifícios sobre os quais intervém, o que lhe permite sempre tomar as decisões mais acertadas, mesmo que às vezes radicais. Não é? Isso só é possível, de facto, quem conhece a fundo o edifício e o seu significado. O radical às vezes está certo. O radical é ir à raiz das coisas, não é? E, portanto, não me alongo mais, passo já a palavra ao João. Ele fará uma pequena apresentação do projeto com recurso a algumas imagens, depois poderei fazer uma outra questão aos colegas e depois haverá uma visita. Fazemos uma visita. Está bem? Haverá questões e depois uma visita guiada para verem o que é que falta e enfim, depois se tiver alguma dúvida, João. antes e depois, estejam à vontade, que isto é uma sessão informal. Pronto. Bom, Eu agora combinei com passámos ali para aquele lado. Sim. Passamos as cadeiras nossas para ali. Não é preciso aqui cadeira. Aqui. Está bem. Está bem. Então fica aí. Não, fica aí bem, está bem. Está bem. Não, vai para lá que eu vou bem. Vá. Está ótimo. então, muito É para tirar fotos também. Tiro fotos aqui. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer estas palavras do Carlos Filhais e do Rui Lobo. E passaria ao projeto. Claro que podia dizer isto, e pegando um bocadinho nestas palavras do Rui, que me sinto muito confortável em reabilitar edifícios. Por várias razões. Claro que a experiência é importante. Eu lembro que o primeiro projeto que fiz nesse âmbito, fiz exatamente o contrário do que faço agora, foi por não me sentir confortável. Estou a falar da Casa de Chá do Castelo de Montemor Velho. Sim. Não me senti confortável, fiz uma arquitetura que é completamente autónoma, irreversível e que não toca sequer nas pré-existências, exatamente por esse desconforto vem a intervir em lugares históricos. Mas a pouco e pouco achei que era muito mais inteligente e interessante trabalhar numa ideia de continuidade e não numa ideia de ruptura. E de facto 90% do nosso trabalho é reabilitação. Não é porque tenha escolhido o tema, mas na verdade fomos construindo alguma experiência a partir desse trabalho de reabilitação. E, portanto, porquê é que eu me sinto confortável? Porque, de alguma forma, trata-se de dar continuidade a um edifício que existe, que tem características particulares, histórico ou não, não faço distinção. Claro que um edifício histórico tem outras responsabilidades,
mas pode ser um edifício convencional e a atenção é a mesma. Ou pode ser também uma árvore, como fizemos na Casa do Castanheiro, em que a árvore funcionava como uma pré-existência e aquilo que não se pode perder é a árvore, aquilo que eu construí pode ser reversível. O Castanheiro é que não pode morrer, porque é isso que dá sentido à obra da arquitetura. De alguma forma é um pouco isto, que é olhar para o edifício pré-existente e dar-lhe continuidade. Aqui primeiro havia, esta história já foi contada, mas vale a pena, há um projeto recente, relativamente recente, com qualidade arquitetónica, 2 jovens arquitetos, mas um trabalho interessante, em que tentam estabelecer um diálogo entre o edifício pré-existente e o edifício novo. Aquilo que eu acho mais interessante, eventualmente, neste projeto é esta ideia de construir o novo edifício com uma escala muito próxima do edifício original, e é como se fosse dançar com o edifício original. É uma espécie de dueto. É uma dança com o edifício original. Isso parece-me interessante. Criando uma nova linguagem, uma linguagem contemporânea, distinta. E depois há um outro tema que também me parece interessante, que é, de alguma forma, camuflar. O edifício original é muito interessante, porque tem este tema da água e da ideia de escavação para ter relações com o rio, e como tema é muito interessante, porque é um edifício que, de alguma forma, funciona para baixo da conta do terreno, e tem a ver com essa ideia de captação de água. E depois é muito simples na forma como desenha o edifício, porque é um edifício relativamente simples, a partir desta temática da galeria, da luz que chega, e de um sistema construtivo relativamente simples. Mas muito caracterizado por uma arquitetura da época e de pequeno equipamento industrial. O edifício novo é um pouco oposto, porque é muito mais uma imagem abstrata, em que tenta fundir paredes com a cobertura e, portanto, anulando aquilo que seriam princípios elementares da construção, para depois ainda revestir com elementos vegetais. E, portanto, há aqui uma tentativa de anulação do próprio edifício, cobrindo vegetação. Pronto. Num contexto de um jardim, acho que pode ser um gesto possível. Aquilo que nós já tínhamos feito uma pequena intervenção, que foi pedir-nos para, de alguma forma, completar o trabalho inicial da arquitetura, mais com aquilo que tinha a ver com algumas necessidades de mobiliário e de caracterização dos espaços. Portanto, estou a falar não tanto de arquitetura de interiores, mas coisas que faltavam ao espaço, porque o espaço de arquitetura definia também os materiais interiores. E agora voltámos outra vez numa outra qualidade, que é transformar este museu numa biblioteca, e também era um desafio interessante, de alguma forma, como é que podíamos, de alguma forma, com pequenos sinais, porque eu acho que aqui não se trata tanto de fazer rupturas, é muito mais dar continuidade, mas com pequenos sinais, como é que podemos, claramente, remeter para outro tipo de programa, e foi isso que fizemos. Bom, aqui havia um tema que é sempre difícil, que é o tema da água, da umidade, o facto deste edifício estar enterrado, e livros. A partida parece incompatível, e isso fez-nos pensar que, de facto, os livros tinham que estar numa cota superior, mas que, ao mesmo tempo, pensámos sempre que uma biblioteca sem livros não faz sentido, e que nesta sala devíamos ter qualquer coisa que remetesse para o livro. E então pensámos numa estrutura, vou começar a explicar o projeto, talvez. Acho uma que estrutura. Sim, podes. Isso tens de apontar para ali. E é aqui. Ok. E é aqui. Aí, sim. Não sei se passa assim. Acho que é o de cima. É o de cima, acho eu. Não estava ligado. Agora é que Ok. Ok. Então fica tu aqui, eu sento-me aqui. Não, eu estou de pé, estou bem. E, portanto, a ideia,
As plantas não estão muito claras, mas estamos a falar desta sala, não é? Para não cortar ali. Manter isto como espaço de eventos, não é? Para exposições, conferências, mas colocar aqui uma estante que de alguma forma permite colocar livros no espaço, parecia-me um tema importante. Claro que depois há um trabalho aqui, que é um trabalho que não se vê, mas que é de restauro, de resolver problemas de umidades, resolver o problema que existe aqui também de condensações, de iluminação destes espaços. Nós vamos fazer tudo isso e no outro edifício também, apesar de ser um edifício relativamente recente, já tinha algumas patologias. Portanto, é um trabalho que não se vê porque nós não procuramos estabelecer rupturas. Mesmo as portas, havia peças muito estragadas e vamos aproveitar as portas, pôr só um novo rodapé. Portanto, é um trabalho invisível, mas fundamental para recuperar o edifício. Aqui pensámos uma estante e pensámos também que seria muito interessante ter aqui um balcão de apoio a esta esplanada, porque a ideia é depois no piso de cima ter uma cafetaria a funcionar e que pudesse também dar apoio a esta esplanada que tem uma relação invejável com o rio, não é? Um espaço incrível na relação com o rio. Avançando. Tudo o que está vermelho é novo. Não é? Vermelho é novo. Aqui vê-se mal, mas, porque o vermelho está muito apagado, mas no piso de cima a ideia é transformar este espaço, que era um espaço também relativamente híbrido, porque era um espaço de circulação, de passagem, de sala, mas não tinha uma função muito clara. Tinha aqui uma pequena copa também, e aqui é que pensámos que podia ser o corpo principal da biblioteca, forrando todo este espaço constantes, até uma altura que tem a ver com uma construção em cima, que tem a ver com a necessidade de criar um espaço também de trabalho e que está relacionada com a guarda desta escada e que define a cota na vertical. Depois, portanto, o máximo distante possível, portas que correm e que permitem dar autonomia a este espaço, encerrar este espaço, para que a cafetaria possa ter autonomia. A cafetaria vai funcionar aqui e a ideia é lançar aqui uma outra esplanada que possa servir de apoio, utilizando também esta. Mas é sobretudo um balcão de apoio a uma esplanada, não é construir um espaço interior de estar, é apenas um balcão que dá apoio. Estas portas abrem-se para o exterior e isto vai funcionar sobretudo no exterior. Bom, de resto, recuperar sanitários, tudo isso se mantém. Essa parte está praticamente construída e depois esta ideia de ter uma mezanine que funciona sobre este espaço, que tem 3 espaços de trabalho, de leitura, associados a este lambrim que tem a ver com a proteção da escada e que define também a cota dessas estantes. Há depois, quer em baixo, quer em cima, também um conjunto de peças de mobiliário que nós desenhamos, chamadas libreiras, que de alguma forma também remetem, e são móveis, remetem para essa ideia de biblioteca. Depois há um espaço que não podemos ocupar, porque tem tudo o que é as instalações técnicas deste edifício e também deste sistema de repuxo que existe no Rio. Portanto, e são peças de grande porte e, portanto, não podemos usar. O que fizemos foi construir aqui um pequeno espaço de trabalho, tem uma mesa também de reuniões e forramos também as estantes. Este armário já existia, estas estantes são novas. Aqui existe uma janela também interessante sobre este lado do jardim. Pronto, como estão a ver, são pequeníssimas intervenções, mas que transformam o edifício neste espaço de biblioteca. Agora posso mostrar um bocadinho mais detalhadamente. Acho que seja de apontar para ali. Desculpe. Bom, aqui em corte, para perceber, há aqui depois a tal estante, que depois a seguir vou mostrar melhor, ela está suspensa e elevada, porque temos sempre algum receio que a água possa entrar. E então a ideia de suspensão tem a ver com isso.
e que há uma cota que estava definida como uma cota de cheia, uma porta que se coloca aqui também pivotante, mas que permite encerrar estes dois espaços para dar autonomia à cafetaria em relação a este espaço. Portanto, aqui fechamos. E depois em cima, esta estante que forra estas paredes e a zona de trabalho e de leitura numa cota superior sobre este espaço. Tem que ser assim. Não está. Bom, este é o desenho da estante. Esta estante tem a ver com memória das estantes das bibliotecas em rede, não sei se lembram, e tem a ver também com o trabalho que fizemos no Porto, curiosamente, também no antigo reservatório de água, e que é o Museu da Cidade, e que vou mostrar, porque podem ficar já com uma imagem daquilo que se vai construir aqui, que é isto. São bastantes que desenhámos. Aqui era importante ter portas para guardar também o material e não ficar acessível. Estas aqui também são suspensas, mas é uma ideia diferente, porque são estantes móveis. E, portanto, só correm nos carris que suspensos a partir de cima. E são as estantes que vão modelando o espaço. Mas aqui é para guardar, sobretudo, escultura, objetos arqueológicos. Mas será uma coisa muito parecida com isto. Depois, em relação à cafetaria, como eu referi, apenas estes armários são recuperados. Estes armários aqui são recuperados. Aqui há também uma recuperação, porque já existia aqui uma banca. São recuperados e instala-se este balcão novo que faz serviço para a esplanada. Bom, e aqui é o tal espaço principal ou central, se quisermos, da biblioteca. Aqui havia este exercício, como é que enquadrávamos as aberturas existentes, e, portanto, fizemos também do tema das portas e da janela uma composição da estante, de alguma forma define também o desenho da estante. O outro tema importante era a hipótese de encerrar o espaço, e o outro era pegar nesta altura, definindo aqui também um limite para a estante. A estante, ao contrário das peças que estavam cá, que são todas lacadas a branco, são em bétula. A ideia, de alguma forma, é deixar aqui uma distinção entre aquilo que existia e aquilo que se propõe. Portanto, as nossas peças são todas em bétula, e com alguns elementos de madeira, e aquilo que existe de armários mantém-se lacado a branco. Bom, e aqui vê-se a forma de... Claro que isto depois tem uma necessidade de ajustar alguma rede de infraestruturas, sinaléticas, de iluminação, para conseguir ter um desenho de estante mais contínuo. Bom, aqui já se vê imagens como era de antes, estão a ver aqui em cima, uma imagem de obra, dá para perceber. Com isso também aproveitámos para limpar muitos materiais que existiam, não é? Que estes espaços vão sempre acrescentando materiais, e há aqui também uma tentativa de clarificação desses objetos e desses materiais no desenho do novo espaço. E já a construção das portas que permitem encerrar este espaço. Momentos intermédios de como é que se vai fechando as estantes, forrando as estantes. António. Bom, e aqui já visto de cima. Bom, isto era algum mobiliário que existia, que tivemos que retirar, uma espécie de copa, e a ideia de forrar tudo isto, mantendo sempre esta relação com o exterior. Portanto, as aberturas são exatamente as mesmas.
Aqui tem as obras são muito interessantes porque das dificuldades às vezes resultam em coisas mais interessantes. E havia a necessidade de resolver problemas relacionados com a segurança contra incêndios, saídas de emergência, e então fizemos uma coisa que depois adotámos em todos os vãos, que é nas molduras das janelas pintámos a branco. É como se a estante se transformasse em parede, de alguma forma. Bem, como era depois. Depois em cima é esta ideia de ter um espaço de leitura, de trabalho, 3 postos de trabalho, que tem essa relação com o espaço inferior e que medeia também depois a relação com este pequeno espaço de trabalho, com este pequeno gabinete. Tem-se fazer é para ali. Pronto. É a direção. Ok. Pronto, aqui estão a ver a tal mesa corrida, com os postos de trabalho, e que de alguma forma tem a ver com esta ideia também de proteção, permitindo relacionar estes dois espaços. Este espaço era apenas um espaço de circulação, não era um espaço de estar, circulação e depósito de materiais, e agora passa a ser um espaço também de trabalho. Um espaço de leitura. Bom, este depois é outro gabinete que tem esta ideia de correr o máximo possível as estantes, definindo o limite. O limite também vinha do armário pré-existente, como estão a ver aqui. Isto aqui é vidro, vinha daqui, e depois encerrar estes espaços também constantes, colocar uma secretária, uma livreira e uma mesa para reuniões. Devo dizer que também vale a pena fazer um elogio. O construtor fez um bom trabalho, porque não vão perceber isso, porque ele teve que corrigir as estantes todas, porque as paredes estão todas empenadas, nada disto. E, portanto, não foi só um trabalho de modulação de encostar estantes, porque a nossa ideia era que a estante funcionasse como uma parede, e, portanto, não podia criar folgas. E, por exemplo, nesta parede aqui, esta aqui, não era só um problema da parede, tem o teto a cair também. E portanto, ele conseguiu fazer um trabalho quase de vir cá tirar moldes para conseguir não perder esta ideia de isto funcionar como espessura de parede. Bom, estão a ver como era de antes. Pronto. Eu diria que é muito natural esta intervenção, porque de facto aqui não se procura nenhuma ruptura, mas procura-se dar resposta às novas necessidades. E, portanto, esta ideia de que o espaço é o mesmo, as estantes modifica as características do espaço e o uso do espaço, e agora é preciso os livros, porque com os livros vai transformar ainda bastante mais o espaço. Claro. Bom, estão a ver. Há um conforto que não existia de antes e que eu acho que ainda se vai tornar muito mais claro com os livros, não é? Os livros e a textura dos livros, dos materiais, vai criar aqui um conforto neste edifício que não existia. Bom, e depois só por fim, porque achamos sempre que o trabalho se completa também nas peças móveis. Portanto, esta mesa foi uma mesa escolhida para a sala de reuniões, as cadeiras que também vamos propor e os candeeiros de leitura. Isto são propostas de aquisição e utilizámos também 2 peças de mobiliário que já tínhamos feito para a Casa da Escrita, a livreira e a secretária também.
Bom, e é isto. Muito obrigado. Pronto, não sei se querem, antes de fazermos a visita, se querem fazer alguma pergunta sobre o projeto, alguma questão. Se querem levantar. Sim, alguém? Paulo Morgado vai avançar. Alguns projetos de reabilitação ou de intervenção em cientificado de outros arquitetos, muitas das vezes estamos sempre com uma angústia de que é que vem. O João já nos habitou a intervenções de excelência e com cuidado muito grande com o espaço onde está, e este aqui eu não conhecia, demonstra aqui a minha ignorância, não fazia ideia o que é que estava pensado cá para a intervenção no edifício, mas pronto, é um projeto que o João já nos habitou. Queria só pôr uma questão. A função de centro interpretativo, espaço museológico que este espaço já teve, mantém alguma coisa neste projeto ou por simplesmente alteramos o programa e é um programa totalmente diferente? Isto só pondo a questão que este espaço é o espaço ideal para contar um bocadinho da história da água na cidade de Coimbra e do abastecimento à cidade e, efetivamente, não sei se ficou contemplado alguma coisa física, algum espaço mais para exposições ou para apresentações destas para este edifício. E era isso. Sim, é verdade. Pensou-se sempre que aqui a ideia de o edifício é o centro interpretativo, o próprio edifício, não é? E contar essa história. Por exemplo, vamos reativar isto, porque não se lê já, não se consegue ver, não tem luz. Portanto, aqui a nossa interpretação é que o centro interpretativo sobre a água era o próprio edifício. E aqui não fizemos quase alteração nenhuma. Isso depois tem muito a ver com o programa, mas parece-me que pode ser para ver-se que um cruzamento de eventos que tenham a ver com essa temática e que se cruzem com os eventos que estão pensados. Portanto, aqui e a própria biblioteca pode ter até uma área importante que possa ter a ver com o tema da água, não sei. Estes elementos depois estão aqui. Explicar sobre isso. Estes elementos vão-se manter, não é? Alguns destes elementos. Manter. E aqueles elementos que estão lá em cima e as televisões. E, portanto, a ideia é conseguir aqui encontrar um diálogo sempre entre a presença deste edifício que tem uma marca distintiva, não é? Que tem a ver com o tema da água, mas sim, há um novo programa aqui. Pois, e o novo programa... só responder a esta questão da memória, não é? Os livros que foram doados à Câmara Municipal e, portanto, à Biblioteca Municipal e que terão aqui, são mais do que as que cabem. Muito mais do que cabem, calculo que sejam 40 mil itens, incluindo audiovisuais, etc., não apenas livros, revistas, etc., discos, etc. E, portanto, havia que escolher o que se vinha para aqui. E o que é que se escolheu? Escolheu-se 3 núcleos temáticos que são partes fortes da biblioteca, que é, em primeiro lugar, a questão da água, precisamente. Não a água, digamos, está aqui a água, a melhor água do país, não é preciso dizer, mas num âmbito mais geral, as questões onde a água entra, que é o clima, o ambiente, etc. E, portanto, a química, a biologia, e, portanto, a água no todo o seu agregado. E, portanto, uma parte que terá grande visibilidade é essa, é uma parte da água dentro da ciência e, em muito em particular, as questões prementes hoje do ambiente e do clima. Depois, como isto é uma biblioteca, deu-se também um núcleo temático livros e bibliotecas. Quer dizer, o próprio tema, que é muito genérico, desde a imprensa aos tipos gráficos. Tenho muitos livros sobre isso, tenho centenas de livros sobre tipografia, por exemplo, artes gráficas, digitalização, tudo isso. E isso é um núcleo importante, portanto, marca também nos conteúdos a questão da biblioteca. E, finalmente, como não podia deixar de ser, esta celebração de Coimbra, portanto, o terceiro núcleo forte é Coimbra. Coimbra e também a sua região, mas principalmente a história da cidade. Terão lá os livros dos Colégios de Sousa, terão lá os livros de João Mendes Ribeiro, das suas obras, etc. E, portanto, a pessoa encontra aqui, preferencialmente, estes 3 polos.
E depois, estando este espaço livre, este espaço vai continuar fundamentalmente como está, não é? Perceberam que vai haver uma estante aqui para trás, mas o ecrã corre por cima da estante. Aqui vamos continuar estas conversas. Já viram o programa que está anunciado, pode-se pôr em os folhetos. Temos até fevereiro já marcado, que são conversas, enfim, tertúlias, em que juntamos pessoas, algumas muito conhecidas. Terça-feira vai aqui estar o Manuel Sobrinho de Simões, a conversa com o Luís Osório, portanto, um jornalista, e portanto são das melhores pessoas que eu conheço para conversar, e procurámos nesse programa que foi feito também privilegiar Coimbra. Vão gostar várias pessoas de Coimbra, como é normal, mas também chamar figuras nacionais, para as palavras de ser um verdadeiro novo polo de cultura em Coimbra. A parte dispositiva é importante, mas há espaço para isso. Quer dizer, o espaço não sendo muito grande, o espaço que aqui está, estamos a usar meios audiovisuais para não só gravarmos, como chegar mais longe. Podia estar em casa e estar a assistir, por exemplo, ao que agora estamos aqui a falar, mas temos lá em cima os ecrãs, temos aqui a possibilidade de pôr exposições que vamos, já combinei isso com o Rio Lobo, pensar em coisas que tenham a ver com água, pensar a ver que tenham a ver com Coimbra, pensar em coisas que tenham a ver com bibliotecas, portanto, pegar nesta tríade, nesta trilogia e fazer as exposições sobre isso. Por exemplo, temos uma já planeada, além de, pensamos no João Mendes Ribeiro também para mostrar obras dele, mas além disso queremos uma sobre poetas de Coimbra. O Sá de Miranda, enfim, ou que passaram por Coimbra, o Antero de Quental passou por aqui, a Florela Espanha, que ainda depressa passou por aqui, e portanto é muito interessante, até porque, olha, o Antero de Quental tem uma estátua perto, a Florela Espanha tem uma estátua perto, jogar com o parque também é muito importante. Havendo todos estes espaços esplanadas e havendo uma cafetaria, no verão muitos eventos podem ser feitos na rua, e eu até estou a pensar que aquela esplanada lá de fora quase que pode ser o palco de muitas dessas tertúlias. Portanto, e esse é um espaço que, em si, é um espaço, quer dizer, é mesmo espaço ali. A água é omnipresente, e a água e o céu, e nós estamos ali entre a água e o céu. E é das surpresas maiores das pessoas que nos visitam, conhece certeza, não é? É aquela varanda sobre o rio. Só esperamos é que o rio seja controlado lá pela barragem. E porque os livros não sabem nadar, como diz a Dália. Dá um belo sunset, não é? Ali. Sim, dá. Portanto, não descurámos, eu sei que a questão era difícil, porque água e livros podem não combinar bem, mas tentámos combinar da forma possível. Sim, aqui era o sítio de onde tiravam a água, e portanto vai ser mais visível, está muito sujo, vai ser mais visível, e é como o João diz, o próprio sítio é a estação elevatória, está no nome, estação elevatória. Embora nós usemos o nome aqui também como metáfora. Não é? Eles tiravam a água daqui para levar para um reservatório que ficava no Jardim Botânico. Sim. E depois fica. E depois seguia para outro reservatório que é o da Comiada. E como estavam já a avançar a urbanização dos Olivais, fizeram logo a seguir um nos Olivais. Dentro das próximas atividades. Tem esse sistema muito interessante, mas se calhar vamos fazer a... Não, só mais uma pergunta. Questão, eu tenho uma. Não sei se estou à espera que alguém tenha. A minha pergunta é óbvia. Quando é que fica pronto? O engenheiro João Seco, se calhar, tem mais datas do que eu. Eu acho que falta a parte de metais. Porque os livros estão prontinhos para aqui vir. A Liliana está ali de pé. Fez um excelente trabalho e estão cerca de, neste momento, mais de 3.000, 4.000 livros prontos a entrar aqui. E o espaço onde eu percebo, a informação que vem do João, onde eu percebo, dará no máximo para 9.000 livros. Okay. O que significa que um depósito vai continuar a ser no espaço, digamos, das águas de Coimbra. E, enfim, a minha esperança é que esses 9.000 sejam elásticos. Porque, como foi dito, o conforto, eu percebo que há o perigo da água, mas o conforto, digamos, visual, até visual dos livros, enfim, alegra o espaço, dá uma outra coisa, e, portanto, a própria cor dos livros, quer dizer,
e se conseguirmos, a certa altura, arranjar alguma solução de tornar a presença dos livros ainda mais visível do que vai estar, eu, por minha parte, ficaria contente, porque escusava de ir alguém buscar ao depósito algum livro que foi encomendado. Agora, por causa de um geólogo fazer estas coisas, não há risco geológico. Pois, Geológico. menor que a inundação, não é? Acho que o da água de Monte Os engenheiros hidráulicos disseram que as portas podem ficar fechadas de modo hermético. É como um submarino. Isto será como um submarino. Engenheiro João Santos, não quer dizer nada? Dizer, a obra está praticamente pronta, a obra tem um prazo de execução até ao final deste mês. Na última semana deste mês vamos montar as serralharias todas. Eu acho que vamos precisar de mais 2 semaninhas ou assim. Mas a partir de meados de novembro a obra está pronta. Esta estante vem quando? 24 de outubro. 24 de outubro. Está quase. Está quase. Para a semana. E o que é que falta assim as estantes vão ser envernizadas? Já foi envernizado, já levou a primeira de mão, falta-me a de mão final. Quando é que os livros podem começar a vir? Meados de novembro, não convém pôr cá nada enquanto Com não muito estiver pó, com muito completamente pronta, por causa do pó e do... Mas meados, quando a obra tiver... Meados de novembro. A obra está aí, está feita. E, portanto, é uma coisa extraordinária que em poucos meses isto ficou, o mágico fez aqui uma magia. Alguma outra pergunta, Rui? Não sei. Sim, e de facto há aqui a questão, no fundo, do programa, não é? Que é de facto da biblioteca, mas que é um programa que foi relativamente, penso que conseguiste adaptar de uma maneira relativamente prosaica aqui a esta, porque o edifício é muito particular, não é? Particular. Mas, bom, lá ver, se quiséssemos ter aqui uma biblioteca de grande escala, não era possível. Claro. E eu acho que isso é muito importante, é tentar perceber como é que se ajusta o programa ao edifício pré-existente. Não é? Esse é um exercício. Portanto, isto tem limites, não é? Tem limites e essa capacidade. Mas ainda assim, como exercício, foi tentar ir o mais longe possível e, portanto, já ouvi uma reclamação que as estantes estão muito altas, mas é um bocadinho isso, ir até ao limite. Como é que uma pessoa vai lá em cima, aquelas estantes mais Tem que ter um altas? escadote, uma coisa qualquer. É como a Joanina, não é? É como a Joanina, não é? A Joanina é um bom exercício de equilibrismo. Mas eu acho que este compromisso entre aquilo que existe e aquilo que se De qualquer modo, é uma acrescenta- nova biblioteca na cidade, embora integrada em rede na tecnologia, e que vai ser um chamariz, tenho a certeza, porque o sítio é único. É o único edifício dentro do parque. Tem acessibilidade fácil. Pensamos que vai funcionar aqui a estação do metro muito perto. Não é? Fica em trânsito para o Parque Verde, onde há zonas de restauração, e aqui também vai haver, não é restauração, mas vai haver a cafeteria. Portanto, aqui é um sítio onde circula toda a gente, turistas, locais, ao fim de semana, etc. Vamos procurar que esteja aberto, de início vai abrir apenas aos dias de semana, vamos ver como é que evolui, não é? Mas é um sítio que quem entrar vai ficar surpreendido, quer dizer. E com a cafeteria gente que vai entrar e não vai sair tão cedo. Eu acho que a cafeteria é aqui um ponto. É importante, sim. Não sei se há novidades sobre isso, se o Sr. Alfio quer dizer alguma coisa sobre cafeteria. Estou à espera de uma resposta do espaço, aquele aumento de espaço para Da esplanada, sim. a esplanada. Portanto, além daquela esplanada, vai haver outra, estão a Pode-se ver, isto pensar. está a ser registado. Vai haver três esplanadas. Portanto, uma interior para o espaço do parque, outra aqui na varanda que dá para, suponho que meia dúzia de mesas, ainda é grande. Sim. E até lá tem um grafite de um artista, não sei se aquilo é para ser renovado ou não. E a outra aqui em frente, ao pé do Barca Serrana, quando saírem de par. E, portanto, o número de lugares de esplanada vai ser maior, muito maior, do que coisas que significa que podes buscar um livro e ler. Mas se estiver a chover, como é que funciona? Tem Não sei. Claro que há sempre essas questões. Há um toldo, mas os toldos são... Mas, o problema da água, se não é de baixo, é de cima. Um toldo Mas enfim, então, isto já agora, o
Carlos não desvendou completamente o mistério. Não se conta tudo, Não se conta tudo. Mas tem uma questão prévia, que é, havia uma questão de uma biblioteca com a dimensão da do Carlos ser alojada em algum sítio. Isso era uma questão mais do Carlos e de isto. Mas muito mais importante que isso, e eu acho que é esse o mérito do Carlos, é um espaço de convívio, tertúlia, discussão. Aliás, nós tivemos, ainda houve aquela estação elevatória de se é de Coimbra, se é de cultura. E podia ser isso. E é essas questões e tem sido o que ele tem feito. É um espaço aberto para que as pessoas entrem, ouçam, não há inscrições. Temos um evento por semana, estamos a ter um evento por semana e, portanto, isto é bastante forte, porque, enfim, no espaço, com a qualidade que aqui está garantida, não é? Pela assinatura, é um espaço que vai ser habitado e vai ser um ponto de encontro. E, portanto, não é apenas um sítio de passagem que a pessoa se surpreende, que coisa interessante, mas vai ser, de certeza, um sítio onde, olha, enfim, podemos discutir coisas como o futuro da cidade, ou do país, ou do mundo, o que quiserem, pá. Porque aqui, nesta cota baixa, podemos ter pensamentos muito altos. Lá está a estação elevatória. Aqui tudo o que fizermos só pode ser uma altitude maior. Enfim, e já agora, de facto, como acho que o João interpretou perfeitamente isso, e em termos de administração das águas de Coimbra, agradecer o trabalho que foi feito. Sim, sim. E, de facto, é a simplicidade na discussão de problemas complexos do mundo que já começaram aqui e que vão continuar, aliás. Enfim, há umas histórias aí para a Rua da Sofia também, e Clínica da Sofia, coisa que acho que é importante. A relação de Coimbra com a água foi sempre uma relação conflitual, mas que é uma relação contínua. E, portanto, de facto, ela ainda está aqui, mas para também se discutirem do ponto de vista lúdico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista cultural, e a elevatória, de facto, foi sempre esse espaço. Os outros livros que vai haver, por exemplo, um catálogo online dos livros. Sim. Portanto, sim. Pode acontecer como na Joanina, nós pedimos um livro que não está aqui e vimos cá no dia a seguir ver o livro. Os livros têm aquelas técnicas modernas que é barras e a pessoa. E depois, enfim, o catálogo está incorporado no catálogo da Biblioteca Municipal. Mas há muitos livros estrangeiros, por exemplo, que não existem na Biblioteca Municipal. Sabemos que existe depósito legal, quer na Universidade, quer na Biblioteca Municipal, e são duas bibliotecas distintas, não é? Mas eu tenho, devido ao meu percurso, e ofertas que continuam. Agora, desde que se sabe que há aqui uma biblioteca, a gente a dar cada vez mais livros. E muitas das coisas que me dão são coisas. Muitas são mesmo coisas próprias, ou livros estrangeiros, cá não há, ou livros antigos, etc. E agora, com a especialização nos 3 núcleos, eu vou ser mais seletivo e vou procurar fazer núcleos muito fortes desses 3 aspectos. E, além, claro, dos meus livros, tenho cerca de 70 livros publicados, podem procurar na Biblioteca Nacional, embora lá encontram 250. 250 são revisões, traduções, novas edições, etc. Títulos ou meus ou coordenados por mim, muitos deles em coautoria, bem entendido, são cerca de 70. E eu não consigo ter o duplicado nenhum de cada, não consigo ter duplicado todos, talvez 30 tenho, e terão aqui também num sítio especial, mas quando eu me for embora, os outros têm caminho já, têm sítio, portanto, quem quiser ver os meus livros, estarão aqui todos, e além desses 3 núcleos, haverá, digamos, essa marca que diz respeito ao doador de todos os livros. E eu, enquanto morrer, só quando tiver 100 livros é que morre o Ronaldo, quer dizer, não morre antes dos 1000 golos. Ele é 1000, eu só quero 100. É 1000 golos. Um livro são 10 golos. E portanto há aqui uma memória que fica, e eu fico muito grato, quer às Águas de Coimbra, quer é uma empresa municipal, quer à Câmara, por terem
proporcionado este projeto, que eu nunca imaginei, não fui eu que fui pedir, ofereceram-me isto. Fomos pedir no seguinte, a Águas pediu, mas a Águas não só pede que me dá, pá, a água é uma troca. Exato. E eu queria muito também que a própria marca Águas de Coimbra, que é uma marca de qualidade, através disso tivesse um prestígio reforçado, porque é um projeto cultural. No fundo, estão a fazer mecenato cultural. Estão a fazer mecenato cultural. É uma forma, digamos, é uma forma de se falar das Águas de Coimbra no país todo. E eu quero muito que isso aconteça. Quer dizer, que se fale das Águas de Coimbra, não apenas quando cá venha bebê-la, mas dizer que a Estação Elevatória das Águas de Coimbra aconteceu isto e aquilo. Vamos supor que há aqui um colóquio tão importante que tem repercussão nacional e não é difícil. Enfim, passou-se aqui. Não pode ser uma coisa muito grande, mas isso tem vantagens. Proporciona coisas intimistas e há pessoas, algumas eu conheço, que são capazes de dizer coisas num espaço mais pequeno, privado, como este, em vez de ser um anfiteatro muito grande. Coisas importantes. Olha, venham cá ver o Sobrinho Simões na terça-feira, que é um bocadinho, que é que se diz, desbocado, ainda mais do que eu, e vão ver o que ele vai dizer, porque ele, isto é uma coisa do Catano, diz ele, do caralho. Isto também é uma pequena pista para os jornalistas, não é? É uma pequena dica para os jornalistas. Sim, vão ter aqui pessoas de referência, está aí no programa, mas há mais, para o ano vai cá estar o Afonso Cruz, ou uma série de nomes importantes, Sérgio Godinho vai cá estar. Outra coisa, e não disse, as pessoas são sempre públicas e publicitadas, mas nós queremos ter uma relação especial com o público jovem. A biblioteca vai ter um canto infantil, e a biblioteca vai realizar sessões especialmente para crianças e jovens. Às vezes são contar o conto, outras vezes é uma autor de livro infantil, outras vezes é o espetáculo de música, etc. Portanto, nós já fizemos 2 temporadas e temos uma colaboração que está a acontecer de escolas próximas que até vêm a pé, por exemplo, o Colégio Rainha Santa, até vêm a pé para aqui. Portanto, isto é muito interessante, ter uma escola fora da escola. E, portanto, atravessar o jardim para ir a uma aula, vamos chamar aula, atravessar o jardim para ir a uma aula, isto transforma imediatamente, digamos, a noção da aprendizagem, que é aprender fora da aula, literalmente. E, portanto, já temos convidado pessoas que fazem a sessão a horas que já não são estas de fim da tarde, são horas escolares, mas as portas estão abertas, mas a sala então está cheia, e é um espetáculo, quando uma pessoa tem aqui a criançada toda. E a criançada toda vai continuar a aqui vir. E pode vir de metro desde a Solon também. Eu não sei o que é que o Método de Mondego se contratou o Rui Lobo. Eu devo dizer que vim cá à meio da tarde, vim de metro para ver se estava tudo em ordem e voltei para casa. Foi tipo meia hora, 35 minutos. Olha, podemos contar com uma exposição de João Mendes Ribeiro aqui, qualquer coisa de... Sim, já. Sobre o tema da água. O tema da água. Por exemplo, sim. E cá está, lá está a tal ligação. Nós tínhamos pensado alguma coisa ligada com as termas de São Pedro do Sul, com as termas romanas. Que é também eu conheço bem, coisa que eu tenho, uma pessoa de família ali perto. E, portanto, conheço bem, já lá fui várias vezes e tem a qualidade que enfim, que também vão encontrar aqui. Então vamos fazer a visita, não é? Vamos fazer a visita. Vamos ver a obra. Muito bem. Obrigado a todos. Vamos seguir o guia. Fazemos a foto. Fazemos já a foto. É uma de nós três, não é? E o engenheiro Alfredo? Rui. O Alfredo.